excelentíssimo juízo aqui do Fórum de Aquirás, nesse caso o juiz presidente do júri, doutor Wilton. É um prazer mais uma vez trabalhar com Vossa Excelência. Não vou cansar de dizer isso, Excelência, que Vossa Excelência é um juiz que conheci e um juiz garantista, um juiz que aplica as normas, que aplica a lei, está sempre estudioso dentro daquilo que a lei preceitua, sempre atento, e é uma honra imensurável trabalhar com Vossa Excelência. Doutor Aníbal, promotor de justiça, aguerrido, inteligente. Tive o prazer de trabalhar com o doutor Aníbal como assistente da acusação, num caso que iremos atuar futuramente aqui em Aquirás. Trocamos ideias, estava do lado da acusação, trabalhando junto com a acusação, e percebo quanto Vossa Excelência é um promotor que gosta do que faz, que ama o que faz, assim como eu sou defesa, amo o que faço. Parabenizo pela atuação de Vossa Excelência. Aos servidores aqui da Vara do Aquirás, meu boa tarde, meu muito obrigado pelo como sempre me atenderam, muito obrigado. Aos policiais militares, aos policiais penais que estão resguardando o recinto, boa tarde. Às pessoas que estão aqui nos assistindo, boa tarde. Aos réus, boa tarde. A banca defensiva, o doutor Saulo me convidou para esse processo, me convidou para atuar juntamente com ele. Doutora Emily, defensora pública, é um prazer atuar ao lado de Vossa Excelência também. E boa tarde a Vossas Excelências, os juízes da causa, aqueles que irão hoje fazer justiça, aqueles hoje que vão ter sobre as mãos de Vossas Excelências a decisão de poder absolver e de poder condenar. O Instituto do Tribunal do Júri, ele está esculpido na Constituição Federal. É aqui no júri que as pessoas julgam os seus semelhantes. Julgam pessoas como vocês, pessoas do povo. Quando se pensou em criar um Instituto do Júri, o Constituinte, acredito, fazendo uma interpretação da norma, ele quis trazer a seguinte situação: os crimes dolosos contra a vida, os crimes bárbaros, os crimes que chocam a sociedade, eles devem ser julgados pelo povo, não pelos operadores de direito. Por quê? Porque o que traz um homicídio, o que traz um crime doloso contra a vida, traz a dor para a família daquele que perdeu o seu ente querido, mas também traz a dor para nós, traz a dor para o povo, em saber e em ter a incerteza jurídica se aquilo poderia acontecer conosco. E se acontecesse, como que nós queríamos que fosse tratado o caso. Mas, Excelências, a moeda ela sempre tem dois lados. E aí, do mesmo lado da moeda que se pensa como que nós queríamos que fosse tratado o homicida que ceifou a vida de um ente familiar nosso, ou até mesmo de nós, mas também nós temos que colocar o outro peso. Como que deve ser tratado quando aconteceu uma injustiça? Quando, se por acaso, eu sentar no banco dos réus, como que eu devo ser tratado? Porque injustiças acontecem a todo momento. O Levi sentado há 3 anos, o Levi que está sentado aqui no banco dos réus, o Levi que está preso há 3 anos e que esses anos não serão devolvidos a ele, pode estar sofrendo uma injustiça. E como é que eu vou provar essa injustiça para Vossas Excelências? Eu vou provar com o que está no processo. Quem me conhece, quem conhece a minha forma de se fazer júri, sabe que eu não vou trazer aqui inveracidades, histórias da carochinha, histórias pinocchianas para Vossas Excelências. Aqui nós temos aqui 2 técnicos, de um lado a acusação e de um lado a defesa. E o que se tem no processo, Excelências? Nós vamos contar aqui uma história. O promotor contou a sua história, a sua ótica acusatória, e eu vou contar aqui a minha ótica defensiva juntamente com a minha colega defensora Emily e com o meu colega Saulo. Mas, primeiramente, eu preciso rebater alguns pontos aqui, a qual o promotor levantou a sua fala e eu percebi que era para mim. No começo desse processo, eu utilizei um instituto previsto no artigo 209 do Código de Processo Penal, que se chama testemunha referida. O processo penal, ele nos traz essa previsão legal.
E é por isso que eu fiz, e fiz de forma técnica, porque eu entendo que os juízes da causa são vossas excelências. Quem deveria decidir? Na ótica defensiva. Eu respeito a ordem acusatória e respeito esse douto magistrado, mas na ótica defensiva, os juízes aqui hoje são vossas excelências, e vossas excelências deveriam decidir quem que vossas excelências queriam ouvir. Eu não tenho bola de cristal para saber o que as testemunhas que sentou aqui, o Anderson ia dizer, mas eu sei ler, eu sou alfabetizado. E por ser alfabetizado, eu li no depoimento do Anderson e eu li no depoimento do Levi, que ao primeiro momento prestou esclarecimentos no processo como testemunha, de que no dia que o Paulo foi morto, na hora que o Paulo foi morto, ele estava assentado na mesa com Laila, com a sua cunhada e com outros nomes. Ele traz essa informação, o Anderson traz essa informação. O doutor sabe disso, eu cheguei no processo depois de extrapolado o prazo do artigo 422. Eu fui habilitado no processo recentemente. Se eu fizesse parte desse processo, desde o começo, não desmerecendo meu colega que estava no processo, mas cada um tem a sua forma de trabalhar, a sua ótica defensiva, eu teria rolado todos que estavam naquela mesa, porque são testemunhos imprescindíveis do processo. Há um nome vulgar nos crimes de homicídio que se chama álibi. O que é o álibi? O álibi é uma defesa que você tem quando você é acusado de algo. E sim, o álibi do Levi é o Anderson que aqui depôs, a Laila, a cunhada e todos que estavam naquela mesa. Perdeu-se a oportunidade hoje de inquirir testemunhas na presença de vossas excelências e, se entender, até juramentá-las sobre o crime de falsos testemunhos e saírem daqui presa. Ainda que se entende que algumas testemunhas podem ser contraditadas pelo fato do parentesco, mas a palavra, a fala, a forma de expressão, como se gesticula, é importante para o esclarecimento de vossas excelências. Essas pessoas estavam aqui prontas e preparadas para dizer a cada um de vossas excelências: é impossível o Levi ter matado o Paulo, porque no momento dos disparos, o Levi estava na minha frente. Só o nosso Deus Criador, Senhor Jesus Cristo, pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. É impossível que o Levi fosse lá matar o Paulo, corresse e estivesse na mesa jantando. E é o que o processo traz. O processo traz essas informações, estão dentro do processo. Então, eu não combinei nada com testemunha não, porque essa não é a minha forma de trabalhar, eu não sou esse tipo de advogado. E o que eu fiz foi dizer: essas testemunhas não foram ouvidas, poderá haver uma possibilidade de serem escutadas, as leve, porque eu vou perguntar aos jurados se eles querem ouvir, se eles se interessam a eles. Mas não foi perguntado. Tudo bem, seguimos. Então eu explico por que eu pedi isso. Essa é a minha explicação. Excelências, ouvir aqui que o caso está relativamente fácil. Não existe caso fácil para mim quando a vida de uma pessoa está sendo posta em xeque no tribunal do júri e ela pode sair daqui com 16, 17 anos nas costas. É fácil para quem? Qual é a facilidade? O processo não é fácil porque vossas excelências serão postos agora, mais tarde, numa situação muito difícil. Porque o que se tem nesse processo é o testemunho único e exclusivamente da Letícia, que ela muda a versão do seu depoimento, que fique bem claro isso. A Letícia, quando foi prestar o boletim de ocorrência na delegacia, detalhe, foi depois que tentaram muito encontrá-la, porque dentro do processo nós temos o relatório de local de crime. E nesse relatório de local de crime feito pela delegacia, pela DHPP, a Letícia nem lá estava. Ela nem estava lá. Depois que o Paulo morreu, ela sumiu. Ah, pode-se dizer,
Olha, doutor Jade, a mulher está sozinha dentro do estado, ela não tem família, ela não tem ninguém, o marido acaba de ser morto, é normal que ela se suma, se desapareça. Mas vem cá, a Letícia não tinha ninguém no estado, era só ela e o Paulo. O Paulo morre, ela foi para onde? Ela foi para onde? Foi aparecer muito tempo depois. A Letícia, conforme as testemunhas disseram aqui, era agredida pelo Paulo. Ela sofria. O próprio pai do Paulo disse que haviam discussões acaloradas, que nunca percebeu nenhuma agressão. Claro, ele estava lá em Minas Gerais, a 3.700 quilômetros de distância, ele não convivia dentro da casa. A mulher que é vítima de agressão, a mulher que apanha, ela sofre muitas vezes calada. Ela não conta para ninguém não, ela está no seu sofrimento apanhando. Ela pede socorro. A Letícia pediu socorro, onde se sabe, na igreja. Para os membros da igreja que aqui depuseram. E falavam. As pessoas viam a Letícia agredida. Até chegou um ponto, ouvi comentários hoje, que ela iria procurar a facção criminosa, a organização criminosa, para se dar um jeito. Quem atua aqui em crimes dolosos contra a vida e em crimes como organização criminosa, como eu atuo bastante, eu sei e digo a vossas excelências que as organizações criminosas, sendo ela GDE, PCC, Comando Vermelha, elas têm um tal de doutrina que tem que ser seguida, uma cartilha. Há alguns setores dentro de organização criminosa que chamam até isso de disciplina. A disciplina é algo que é instaurado naquela célula de organização criminosa, onde não pode haver esse tipo de coisa. O marido não pode bater em mulher, o cara não pode roubar naquela área, não pode haver utilização de drogas na frente de crianças e de adolescentes, para não fazer apologia à droga. Mas será por quê que a Letícia disse que ia procurar a organização criminosa? Porque a Letícia sabia que dentro da organização criminosa acontece esse algo chamado de disciplina. Que muitas vezes o castigo para a disciplina pode ser uma surra de pau ou até mesmo a morte, a depender da reincidência daquele camarada que comete tais crimes. Ficou devidamente comprovado dentro do processo que o Paulo, ele não utilizava o sítio apenas como vigilância, ele fazia locações para festas. Muitas dessas festas onde tinha todo tipo de pessoa. Eu atuo em casos onde já aconteceu homicídio, apreensões dentro de sítios, e é normal que organizações criminosas, faccionados, aluguem sítios para fazerem promover festas. E lá tem todo tipo de gente. Vocês também devem saber disso de alguma forma. A Letícia tinha sim contatos para fazer a qualquer tempo para poder tentar se sair desta situação. Não foi feita uma linha investigativa, nenhuma linha investigativa sobre se Letícia teve alguma participação nesse homicídio. O que se tem é que ela vai prestar um boletim de ocorrência, diz que não reconhece ninguém, que estavam encapuzados. Detalhe, excelências, eu perguntei aqui para o delegado, doutor, essa pergunta foi feita. Se Letícia tivesse querido naquele momento ter dito, falado quem eram aquelas pessoas, seria possível? Seria viável, doutor? Sim, sem nenhum problema. Explicaríamos como era o regimento, o provimento de proteção à testemunha. Aqui vocês vão pegar casos que vai ter testemunha X, testemunha Y, Z, 01, 02, 03. E a Letícia sequer seria falada dentro do processo. Isso é um fato, isso é um fato. O que acontece também dentro desse processo? Todas as testemunhas que vieram ao processo são testemunhas de ouvir dizer. O Lorival, quando vem aqui e conta as informações, quando ele noticia as informações dentro do processo, ele é uma testemunha de ouvir dizer. O que Vossas Excelências vão julgar hoje, nesta tarde, o que Vossas Excelências vão julgar nesse processo, é simplesmente a única prova que se tem. Prova essa, diga-se de passagem, Excelências, sequer judicializada foi. Olha a responsabilidade de Vossas Excelências. Vão condenar ou absolver um homem com base em um boletim de ocorrência na delegacia. Porque a Letícia nunca teve coragem, nem por videoconferência, nem a 3.000 quilômetros de distância, de vir perante esta casa, este judiciário, e dar uma satisfação para o doutor Aníbal, para o doutor Hilton, para o doutor Saulo. Nunca!
Promotor foi diligente, requereu que fosse ouvida, teve as dificuldades de distância, de estado. Mas ela não veio, não. Por que ela não veio? Por que a Letícia não veio? Por que a Letícia, depois que o marido é assassinado, ela some do lugar? Não presta nem esclarecimento para a polícia. O relatório está aqui para falar essa verdade. Ela aparece depois de 2 tentativas. Por que ela não veio no processo contar os detalhes de como foi? Olha a responsabilidade de vossas excelências de meter 16, 17 anos nas costas de 2 inocentes com base em depoimento em boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência. O artigo 155 do Código de Processo Penal, ele diz que o juiz, no caso faz referência ao juiz togado, não poderá julgar com base em elementos do inquérito. Uai, gente, nós não tem nem inquérito aqui. O boletim não é inquérito. E aí me refiro ao depoimento da Letícia. Boletim de ocorrência é peça informativa dentro do procedimento policial. Ela não foi ouvida nem... Ela foi ouvida no inquérito policial, inquérito. O inquérito foi, né? Carta precatória. Perfeito. Depois de muito tempo, ela vem contar essa notícia. Era muito mais cômodo para a Letícia trazer nomes e tirar o dela da reta. É essa perspectiva que eu tenho dentro do processo. Qual que era o nome mais fácil? Ora, o bode expiatório do Levi. Esse outro aqui, eu não sei nem porque está aqui. Faço a mínima ideia. Mas para o Levi, as peças se encaixam. Quem é que tinha uma plantação dentro do sítio que de repente teve que ser arrematado, chutado, expulso lá do sítio porque chegou o parente lá de Minas Gerais, da dona do sítio, o Bambambam, o cara que se sentia, matava no peito, era o dono da situação? Foi o Paulo? O Paulo. Tenho que respeitar a lei, o que precisa o Código de Processo Penal, e tenho que me eximir de falar algumas coisas para mim não poder revitimizar a vítima. Mas dizer que ele era valentão, eu não estou fazendo nada demais, porque as testemunhas disseram. Até correr atrás do irmão dele com a foice na mão, ele correu. O Luan traz aqui esse depoimento, o Luan fala aqui. Esse era o Paulo, o cara que implicava com todo mundo. O cara que era alienígena aqui no Aquiraz, o cara que veio de fora, mas se achava o dono da situação. Gente para matar o Paulo não faltava. Isso eu posso dizer para vossas excelências. Paulo era tido na região como cabueta. Essa história se mistura aqui entre falar que Levi que matou o Paulo e outras vezes fala que foi a organização criminosa. Detalhe, o Levi nunca passou nem na porta de uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Primário, bundinha de neném, como se fala. E como é que um camarada desse é de organização criminosa? Se o processo não traz nem a folha ali, ó, da consulta analítica da delegacia, onde às vezes se instaura um procedimento investigativo, inquisitorial, nada, excelências, nada, excelências. Aqui é um agricultor, excelências. Aqui não é um organizado, não é um chefe de organização criminosa, não. Aqui não tem condição para dar ordem nada a ninguém. É mais uma pessoa que possivelmente, provavelmente, eu quero acreditar que não. Hoje, na minha oração diária, hoje quando eu dobrei meu joelho, como eu faço sempre antes de sair de casa, eu falei, excelente, Deus, me dê o dom para falar com essas pessoas, para que hoje não aconteça mais uma injustiça. Deus, hoje eu não quero voltar para casa carregando o peso de uma injustiça. Doutor, você fala isso com muita convicção. Doutor, você sabe muito disso. Não, excelência, sabe por que é? É porque nós somos falhos. Todos somos, porque a gente lida com esse papel, e o papel é frio, o papel aguenta tudo. Mas se a gente não pegar esse papel e esmiuçar esse papel, a gente empurra a cadeia nos outros, a gente empurra sem pena. Eu entendo o lado do Ministério Público, o promotor de justiça, ele é parte no processo, ele tem interesse na condenação, é o advogado do povo, é o advogado que quer o melhor, que quer a justiça. Mas, de um lado, eu também me decepciono com alguns promotores e quando pegam uma situação de um caso e que não esmiúce, que não vê uma prova mais concreta, uma prova mais aprofundada. Só pede a condenação, pede que se condene com base no procedimento, com base no pedido de boletim de ocorrência.
não foi nem ouvida para você sentir o drama ali, o que a pessoa fala. Ou seja, nunca ouviu nem a voz da Letícia para se compadecer e dizer assim, poxa, essa mulher está falando a verdade. Essa mulher realmente está aqui, é uma mulher enlutada, é uma mulher que viu o esposo ser morto na frente da criança. Não, porque a Letícia nunca falou. A Letícia botou no papel, não sabemos nem como foi isso, se que era o policial que estava do lado dela, se ela pensou assim, doutor, o policial na delegacia lá de Contagem, doutor, meu marido, ele tinha muita confusão com o tal de Levi, e talvez o Levi pode ter matado meu marido. O Levi pode ter matado. Aí a gente pega um policial que ele quer resolver e fechar o inquérito, não tem nada a ver com a história, porque não era da delegacia de Contagem, a delegacia da criança fala assim, você acha que foi o Levi que matou ele? Doutor, pode ser, eu não penso mais alguém. Vamos colocar aqui, que reconhece o Levi como sendo... Vocês estão entendendo? Fácil o quê? O que é fácil aqui para julgar esse processo? Não tem nada fácil, excelência, sabe por quê? Porque nós estamos no campo da conjectura, no campo da imaginação, no campo do fantástico mundo de Bob. Essa é a verdade. E olha a responsabilidade que Vossa Excelência tem na mão. Olha o tamanho dessa bola de fogo. Vossa Excelência daqui a pouco vão quisitar a autoria. Materialidade é indiscutível, tem um corpo, tem um laudo cadavérico, tem uma morte. Agora vamos para a autoria. Vamos ver se a história é bem posta, se a história é bem colocada. Vamos ver o que o MP traz. O que o MP trouxe de prova? O que o MP trouxe? O boletim de ocorrência. Depois, o boletim de ocorrência não, porque o boletim de ocorrência fala que ela não reconhece ninguém. Doutor Saulo, essa é a denúncia do Ministério Público. A Letícia é a primeira para ser ouvida. O Ministério Público fez o dever de casa, que queriam ouvir a Letícia, saber o que ela tinha para dizer, mas ela nunca viu no processo. Relatório de local de crime, recognição visográfica de local de crime. Chegaram lá da DHPP para fazer o procedimento, não tinha ninguém para saber se já naqueles primeiros momentos teria uma pessoa suspeita de ter praticado o crime. Olha só, olha o que fala aqui, se vocês conseguem ler. Eu não consigo, mas eu sei exatamente o que está, porque está aqui. Eu vou ler para Vossas Excelências. No relatório feito no dia 13 de maio de 2020, pelo inspetor da Polícia Civil, não havia populares ou parentes da vítima no local. A esposa da vítima também não se encontrava lá. Estranho, né? Nossa, acabou de matar o marido, o pai da filha dela. Era para ela estar lá chorando, mergulhada em sangue, mas ela não estava lá. Foi embora. Com informação complementar sobre o homicídio de Aciopes, nos informou o número de telefone celular da esposa da vítima. No entanto, a nossa equipe não obteve êxito ao tentar falar por telefone por 2 vezes com a esposa Letícia Rayane. A polícia ainda tentou ligar. Eu não vou aqui ser um cara desonesto, falar, não quis nem falar com a polícia. Eu não tenho certeza, eu só posso falar daquilo que eu tenho certeza. Vai com o telefoninha dela. Mas estranho, a polícia tentou falar, nem sequer localizou ela. Pois bem, excelências, olha só que como começa, através desse boletim de ocorrência. E o que se diz no boletim de ocorrência? Nesse primeiro momento que a Letícia está em contato com a Polícia Civil, responsável pela investigação do caso. Ela diz o seguinte, que os 3 homens estavam encapuzados e não consegue identificá-los, que não pode afirmar que Levi teve participação direta no homicídio do Paulo. Ela fala, excelências, se em nenhum momento tivesse nem isso no processo, eu ficava calado. Não, desde o primeiro momento a Letícia vem, fala que foi o Paulo, acusa, aponta, mas olha o que ela fala, lá no quentinho, o crime acabou de acontecer. Engraçado que esse boletim aí traz um monte de informações, ela fala um monte de coisa, ela lembra de tudo. Agora, no momento que ela tem para falar quem de fato ceifou a vida do esposo dela, do companheiro, do varão dela, ela não fala? Uai, que é isso?
Não é uma coisa que gera estranheza aos olhos de quem vai julgar a causa? Ué, essa mulher estava longe, estava lá em Minas Gerais. Por que ela não falou em nenhum momento? Por que ela não veio trazer detalhes do processo para o juiz, para o promotor? O que é isso? O Lorival tinha contato com ela a todo momento. Ele falou aqui hoje. O Lorival veio na audiência, gente. O Lorival falou o que tinha para falar. Ele falava, procurava, Letícia, aparece no processo, fala alguma coisa lá pro juiz, pro promotor de Aquirás. Eles querem te escutar, quer saber o que você tem para falar. Não falava nada. Talvez já estava com medo de se complicar de alguma coisa, né? Porque aqui do lado também ia ter advogado. Ia ter contraditório. Contraditório. Na delegacia tem contraditório, não. Na delegacia você senta lá, você fala o que você quiser, você acusa quem que você quiser, e aí, Ministério Público, delegado de polícia, Ministério Público, engole a história se quiser também. Porque o procedimento inquisitorial, o Supremo Tribunal julgou recentemente, não tem nem obrigatoriedade. Nem deveria servir, vamos se pensar assim. Porque lá o advogado não pode atuar, lá não tem contraditório nem ampla defesa, né? O advogado até pode atuar, mas às vezes com dificuldade. O delegado não gosta de advogado dando palpite de inquérito policial, não. Eles querem tocar o barco. Quiser pedir diligência, que peça no judiciário, pro juiz deferir. Então é isso. Não tem nada de fácil dentro desse processo. O depoimento do pai, com base no que a mulher fala, só com base em ouvir dizer que ela não sabe apontar quem que entrou, quem que matou, quem que atirou. Sabe? Umas coisas assim, incompletas, umas coisas que não fecha, a conta que não fecha. Aí, a Jaísa fala o quê? Nada, né? Esse cidadão era caseiro. Perfeito. Então, deixa eu ser. Vossas Excelências vão votar, vão julgar com base nisso. Com base no que a defesa está mostrando para Vossa Excelência. Com base no que o processo traz de fato. Uma prova cabal. Eu sou capaz aqui de voltar na tréplica e pedir a condenação do Levi, se o Ministério Público vier aqui na réplica e trazer uma prova cabal de que Levi matou Paulo. De que esse homem agricultor, sem uma mácula na sua mancha criminal, tenha matado Paulo. A não ser disse-me-disse, a não ser fofoca, a não ser especulação. Aí eu pergunto a Vossa Excelência, jurados, eu pergunto aos senhores juízes da causa, vocês gostariam de ser julgados e condenados hoje, se fosse cada um de vocês sentado no banco dos réus, com essa prova aqui? Cadê a prova? Eu não consigo ver essa prova. Tem casos que eu nem aceito pegar. Sabe por quê? Eu vou ser honesto para cada um de vocês. Eu gosto de fazer júri e gosto de obter bons resultados. Não é ganhar não, tá? Porque aqui ninguém se ganha e ninguém se perde. Uma vida se perdeu, uma família está enlutada. Um homem pode ser jogado nos calabouços injustamente e passar 8, 9 anos preso. Ninguém perde, ninguém ganha. Eu gosto de promover justiça. Eu gosto de obter bons resultados. Então não é todo caso que eu pego, não. Eu pego o caso que eu estudo o processo, me debruço, mergulho em cima dele e vejo uma possibilidade de fazer justiça. Porque é isso que eu quero fazer. Justiça. Eu não peço absolvição a qualquer preço, como quem se pede condenação sem prova. Vou passar aqui agora a palavra para essa ilustre defensora. Eu vou ter que ler aqui de novo. Ele nem sabe, tem que ler o que ela falou. Não sabe de nada. Tudo que ele fala é com base no que ela falou. Ela só me relatou que os dois adentraram ao sítio.